Você já se olhou no espelho e sentiu que o seu corpo está envelhecendo muito mais rápido do que a sua mente? Você acorda exausto, com aquela névoa mental, sentindo que a sua bateria interna simplesmente não segura mais a carga como antigamente. Não importa quantas horas você durma ou quantas xícaras de café você tome. Se você já passou dos 40, 50 ou 60 anos e sente que a sua energia foi ladeira abaixo, preste muita atenção. A culpa não é apenas da sua idade. A culpa é de algo acontecendo agora mesmo, dentro das suas células. Imagine o seu corpo como uma linha de montagem de uma fábrica gigantesca. A comida que você come é a matéria-prima, mas para que essa fábrica produza energia, ela precisa de uma substância química crucial que atua como o gerente dessa linha de montagem. Essa substância se chama NAD. E aqui está o grande segredo que os especialistas em anti-envelhecimento estão tentando te avisar. Quando chegamos à meia-idade, os nossos níveis de NAD despencam. Eles caem cerca de 50%. É como se metade dos funcionários da sua fábrica de energia fossem demitidos da noite para o dia. E é por isso que hoje eu vou te revelar os 7 alimentos que você precisa começar a comer urgentemente se já passou dos 50 anos. Não são alimentos mágicos inventados pela indústria, são alimentos reais, baratos e acessíveis que ajudam a recarregar essa bateria celular. Antes de te dar a lista, você precisa entender o que está acontecendo no mundo da longevidade. Hoje em dia, existe uma verdadeira corrida do ouro em torno do NAD. Pesquisadores de Harvard, como o famoso Dr. David Sinclair, criaram seus próprios suplementos. Pessoas ricas estão pagando fortunas por injeções intravenosas para aumentar o NAD. Existe muito drama e muito dinheiro envolvido nisso, e eu não vou entrar nessa polêmica aqui. O que você precisa saber é a base química de todos esses suplementos caríssimos vem de um lugar muito simples, uma vitamina velha e conhecida, chamada niacina, ou vitamina B3. Aí você me pergunta, poxa, se o segredo é a vitamina B3, por que eu não vou ali na farmácia e compro um pote de niacina por R$20 e resolvo o problema? Bem, a niacina é fundamental, e ela é uma peça gigante do quebra-cabeça, mas o nosso corpo é complexo, e para você entender o quão poderosa essa vitamina é, eu preciso te contar uma história chocante de um livro fascinante. No final dos anos 1800 e início dos anos 1900, uma doença terrível e galopante se espalhou. Ela se chamava pellagra. Durante muitos anos, os médicos e a população achavam que era uma infecção mortal. Mas, para resumir a história, não era uma infecção. A pellagra foi isolada e descobriram que ela vinha de uma única coisa: o consumo de uma dieta baseada quase que exclusivamente em milho. Acontece que o milho tem niacina. Mas no milho puro, essa vitamina está trancada quimicamente. Então, se você comer apenas milho cozido ou triturado como base da sua dieta, o seu corpo não consegue absorver a vitamina. E foi isso que causou a pellagra em milhares de pessoas. Mas espere um segundo. Os povos indígenas, como os astecas, viveram à base de milho durante séculos. Por que eles não tiveram essa doença? A resposta é um dos maiores exemplos de sabedoria ancestral da humanidade. Os astecas usavam uma técnica especial chamada nixtamalização. Eles adicionavam cal, sim, um tipo de carbonato de cálcio, na água e deixavam o milho de molho durante a noite. Essa água alcalina quebrava as amarras químicas e libertava a niacina para ser absorvida pelo corpo. Quando o milho foi levado para outras partes do mundo, os europeus e americanos esqueceram de levar esse pequeno detalhe do preparo junto, e o resultado foi trágico. O outro livro espetacular sobre isso se chama A Verdadeira História da Niacina, do Dr. Abraham Hoffer, um bioquímico brilhante. A primeira linha do primeiro capítulo dele diz algo que muda a nossa perspectiva. Ele afirma: a maioria das pessoas não tem ideia de quantas doenças são causadas por comer pouca niacina, e ninguém percebe quantas doenças poderiam ser curadas com megadoses dela. O Dr. Hoffer foi um dos pioneiros da medicina ortomolecular, usando doses terapêuticas de nutrientes para consertar problemas no corpo. E ele batia na tecla: a niacina é o bloco de construção do NAD. É ela que permite que a sua mitocôndria, a usina de energia da sua célula, funcione perfeitamente. Mas por que esse NAD cai quando envelhecemos? De forma bem simples. À medida que os anos passam,
uma molécula no nosso corpo chamada CD38 começa a aumentar. Essa molécula é como se fosse um ladrão de energia. Quanto mais CD38 você tem, mais o seu NAD despenca. Então, nosso objetivo hoje é duplo: comer alimentos que aumentem o NAD e alimentos que bloqueiem esse ladrão chamado CD38. Vamos à lista. O alimento número 1 é de longe o alimento que contém a maior quantidade de niacina biodisponível. E não, se você perguntar para inteligências artificiais genéricas na internet, elas vão te dar a resposta errada. Elas vão dizer que é o frango. A resposta correta e suprema é o fígado bovino. Mas tem um detalhe que choca muita gente. O segundo melhor alimento dessa categoria é justamente aquele que a mídia passa o tempo todo dizendo para você evitar: a carne vermelha. Mas não qualquer carne. Estou falando da carne de gado criado solto, alimentado a pasto. A carne bovina de qualidade está absolutamente carregada, não apenas de niacina, mas de um complexo inteiro de vitaminas B e minerais essenciais que você precisa para viver uma vida longa e saudável. Muitas pessoas acham que o frango é a melhor opção fitness. O problema é que o frango comercial que consumimos hoje é extremamente rico em ácidos graxos ômega 6, que, em excesso, são altamente inflamatórios para o corpo, especialmente nas nossas articulações à medida que envelhecemos. O frango tem um pouco de niacina, sim, mas ele fica no fim da lista em comparação com as carnes de órgãos e a carne vermelha bovina. Eu consumo carne bovina e órgãos como a minha principal fonte de proteína por um bom motivo. É nutrição pura, é energia direta para as células. Mas eu não como carne vermelha, eu não suporto o gosto de fígado. Calma, eu sei que carne de órgão não é para todo mundo. Se você é vegetariano ou simplesmente não quer comer fígado, o nosso número 2 é a sua salvação, a levedura nutricional. A levedura nutricional é um suplemento alimentar em formato de flocos com um saborzinho que lembra queijo ralado. Ela é praticamente um super-herói do complexo B. Uma pequena quantidade por dia salpicada na sua salada ou na sua sopa vai te entregar uma dose massiva de vitaminas B, incluindo a preciosa niacina, para alimentar as vias de produção de energia do seu corpo. O nosso alimento número 3 nos leva para o mundo microscópico do nosso intestino, os alimentos ricos em probióticos. E no topo desta lista está o chucrute cru. Mas não é aquele chucrute pasteurizado que fica na prateleira quente do supermercado. Estou falando do chucrute fermentado naturalmente, vivo. O processo de fermentação feito pelas bactérias boas não só facilita a digestão, como potencializa a extração da niacina. E aqui vai uma dica de ouro, um verdadeiro hack para a sua saúde. Se você fizer ou comprar um chucrute feito com repolho roxo, você ganha na loteria da nutrição. Você junta os probióticos, a niacina e os antioxidantes do repolho em um alimento só. Certos tipos de iogurte natural e kefir de altíssima qualidade também entram aqui. Mas a regra de ouro é, se puder, fermente os seus próprios vegetais em casa. É barato, terapêutico e o seu intestino agradece. Vamos para o número 4. Aqui começamos a combater aquele ladrão de energia que eu mencionei, o CD38. Alimentos como a salsinha, o aipo e até mesmo o chá de camomila contêm um composto especial chamado apigenina, que ajuda a proteger o seu NAD. Eu confesso, eu não sou o maior fã de comer um prato de salsinha pura, mas você pode usá-la abundantemente como tempero, bater num suco verde ou fazer um refogado. E como um parênteses importantíssimo aqui, precisamos falar sobre os vegetais crucíferos e o sulforafano. Brócolis, couve, couve-flor e especialmente os brotos de brócolis e brotos de rabanete. Esses alimentos ativam vias de desintoxicação poderosíssimas no fígado, limpam produtos químicos do nosso corpo e também ajudam indiretamente a poupar e aumentar o seu NAD. Adicione brotos na sua salada. O sabor é picante, crocante e é basicamente um remédio natural anti-envelhecimento crescendo no seu prato. O nosso número 5, na verdade, é uma categoria de pigmentos poderosos, as antocianinas. Basicamente, qualquer alimento que seja de uma cor azul escura ou roxa vibrante. Estamos falando de amoras, mirtilos, uvas roxas e, claro, o repolho roxo que citei agora há pouco. Por que eles são tão importantes? Porque essas cores vibrantes são o sistema de defesa da planta contra o sol e as pragas.
Quando você come essas frutas, você transfere esse sistema de defesa para o seu corpo. Elas reduzem a inflamação celular que destrói o nosso NAD ao longo dos anos. Apenas um aviso, prefira frutas como amora e mirtilo, pois a uva tem bastante açúcar. Nós queremos o antioxidante, não picos de insulina, certo? O número 6 é o milagre amarelo, a curcumina, encontrada no nosso amado açafrão da terra. A curcumina é indiscutivelmente um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados e potentes do mundo. Mas existe uma armadilha aqui. Muitas pessoas consomem curcumina através de molhos ou pratos de curry nos restaurantes. O problema é que, infelizmente, muitos desses pratos e molhos prontos vêm entupidos de óleos vegetais ruins e muito açúcar adicionado. A melhor maneira de consumir isso? Faça o seu próprio ensopado. Um ensopado de carne de panela temperado com muito açafrão, pimenta do reino e azeite ou banha. É uma refeição que aquece a alma e blinda suas células. Número 7. Nós precisamos desesperadamente aumentar uma substância chamada quercetina. E sabe qual é o alimento rei da quercetina, que por sorte todo brasileiro já ama? A cebola. Eu vivo de cebola. Eu consumo cebolas diariamente. Faço com meus ovos mexidos de manhã, coloco por cima da minha carne vermelha. E se você fizer o clássico refogado brasileiro de alho e cebola no azeite ou na manteiga, você está no caminho certíssimo. A quercetina varre as células velhas do nosso corpo e deixa o caminho livre para a energia fluir. E para fechar essa lista com chave de ouro, um bônus que atua diretamente protegendo seu cérebro e reduzindo a inflamação sistêmica: ácidos graxos ômega 3. Nós encontramos isso em abundância no salmão selvagem e em outros peixes gordurosos, como sardinha e cavalinha, que são super acessíveis aqui no Brasil. Mas o que eu adoro fazer, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, é consumir fígado de bacalhau em lata. Eu adoro o sabor, mas mesmo que você não goste da textura, o óleo de fígado de bacalhau é incrível. Ele não só te dá o ômega 3 da mais alta qualidade, mas vem abarrotado de vitamina A e vitamina D naturais. É o pacote perfeito para imunidade e longevidade. Olha, envelhecer faz parte da vida, mas a perda de energia, a fraqueza e a névoa mental não precisam ser o seu novo normal. A sua farmácia está no açougue de qualidade, está na feira, está na prateleira de temperos da sua cozinha. Troque os produtos ultraprocessados que estão sugando a sua energia por comida de verdade. Aumente o seu NAD. Proteja as suas mitocôndrias e sinta a diferença no seu espelho e na sua disposição diária. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já faz parte do pequeno grupo de pessoas que realmente se importa com a própria saúde. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas que estão precisando de energia. Muito obrigado por assistir, e eu te vejo no próximo vídeo, cheio de energia.